Fala aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Flávio Alves e hoje nós vamos passar a lição de terça-feira, tá bom? E o assunto desta semana está sendo os instrumentos do discipulado. Roda a vinheta. E no dia de terça-feira nós fazemos a interpretação e o tema desta terça é igual gera igual. Após o dilúvio, o que aconteceu? O povo ele foi se multiplicando e se multiplicando até que chegou a certo ponto em que começou a haver uma pequena divergência ali. Houve um povo que não estava aceitando mais aquele evangelho de que Deus não iria mais acabar com o mundo, com a água, e eles também não estavam se agradando muito do que era ensinado ali. Então já viu que o povo que estava obedecendo à vontade de Deus, surgiu um outro povo que não estava se agradando daquilo. E começaram a se questionar, depois de muito tempo, né? Já tinha passado algumas gerações, começaram a se questionar a respeito da bondade de Deus, do amor de Deus. E aí eles falaram, pô, se Deus é realmente um Deus de amor, por que ele acabou tudo com água? Não faz sentido. E aí, mesmo eles sendo repreendidos, eles não estavam mais aguentando aquilo, então eles se uniram e se retiraram para o lado do rio Eufrates. E chegando lá, eles começaram a viver segundo as suas próprias vontades e não tendo mais nenhum tipo de advertência, o que aconteceu? Começaram a se corromper ainda mais. Então começou a ocorrer a exaltação própria e eles não quiseram mais cumprir aquilo que Deus estava pedindo, que era povoar a terra e encher toda a terra. Então eles começaram a construir uma torre que a gente conheceu depois como Torre de Babel, né, que é a Torre da Confusão. Então eles começaram a criar uma torre pensando apenas em se proteger do dilúvio, caso acontecesse de novo, e também deixarem o seu nome marcado naquela construção. E também, em seu íntimo, eles queriam ser adorados e reconhecidos durante gerações, de gerações a gerações. Era esse o intuito que eles estavam colocando no seu coração e na sua mente. E eles começaram a construir, começaram a montar e tudo mais, estava dando tudo certo, estava tendo bastante beleza e formosura, conforme eles iam construindo, só que tinha um porém. Eles deixaram de seguir aquilo que Deus tinha pedido. Então chegou um período em que Deus foi visitar aquela cidade para conhecer o propósito do ser humano. Ele foi ter uma comunicação com eles para ver o que realmente estava acontecendo. E ele provavelmente deve ter posto ali o seu propósito, mas os homens não quiseram obedecer, como sempre. Então, por fim, Deus teve que colocar confusão entre a comunicação entre eles. Então não puderam mais construir, e conforme eles iam fazendo pedidos e o outro ia levando o pedido, só que não era aquilo que ele tinha pedido, o cara lá em cima não tinha entendido o que ele tinha falado lá embaixo, e como estava muito alto, então tinha várias fileiras de pessoas, né, e eles iriam passando igual um telefone sem fio. Eles não estavam conseguindo mais se comunicar de maneira correta, e começava aqui de um jeito e chegava lá em cima de outro. Então foi muito complicado e eles não conseguiram mais construir, eles ficaram bastante desanimados e começaram a se espalhar entre eles ali. Só que chegou um momento em que Deus fez descer um raio do céu e cortou, né, ou destruiu a torre pelo meio. E ali, naquele momento, eles ficaram surpresos e totalmente pasmos, e eles ficaram pensando o que é isso e tudo mais, e de fato eles acabaram reconhecendo a divindade de Deus naquele momento ali. Então eles se espalharam e passaram a fazer como Deus havia pedido, que era povoar toda a terra e se multiplicar. E dois detalhes que eu acabei esquecendo. Eles queriam fazer da torre uma metrópole, né? O centro do planeta Terra. Naquele momento em que Deus lançou o raio, não matou ninguém, tá bom? Só destruiu a torre mesmo. Agora nós vamos entrar na nossa lição. Falei pra caramba. Vamos lá. Bom, com base em tudo que a gente aprendeu, criar um relacionamento é melhor do que fazer, né, vários sermões. Foi assim que aconteceu com Cristo. Cristo, ele preferiu fazer relacionamentos, discípulos, do que fazer vários sermões, sendo que ele tinha essa capacidade. Até porque o homem, ele é tudo aquilo que ele come, que ele bebe, e que ele vê e que ele escuta. Ou seja, quanto mais tempo você passar com uma pessoa ou um grupo de pessoas, mais você vai ser contagiado. E aí aqueles comportamentos que eles têm, você basicamente vai passar a ter também. Foi o que aconteceu ali entre o povo, né, de Deus e o povo que não queria obedecer a Deus. Então eles se dividiram. Por que eles se dividiram? Porque aquilo que Deus ensinara não agradava aos outros. E aqueles que
não queria fazer a vontade de Deus e estava corrompendo aqueles que queriam fazer a vontade de Deus. Com o tempo, o povo se multiplicou tanto, né? O povo viu que não queria obedecer a Deus, se multiplicou tanto que chegou um momento em que eles tiveram contato com o povo de Deus, ou melhor, o povo de Deus teve contato com eles e acabaram se corrompendo, e aí nasceu, digamos assim, os gentios, e está essa mazela aí até o dia de hoje, porque Deus ele havia aconselhado para a gente não se misturar com pessoas que não obedeciam à vontade dele, apenas para evangelizar, não se misturar. São coisas completamente distintas entre você pregar o evangelho e mostrar o caminho do que você se assentar na roda dos escarnecedores e começar a fazer coisas que agradam a eles. Com o tempo você vai se corromper também. Acho que eu já falei pra caramba, né? Tá bom, vamos lá, vamos seguir. O relacionamento ele exige tempo, esforço e intencionalidade. Agora eu vou colocar uma suposição para que vocês possam entender melhor isso. Imagina quando você pede alguém para que ele possa fazer algo para você ou te ajudar em alguma coisa e essa pessoa te diz que não tem tempo para você. Como que você se sente? Isto é a mesma forma que a outra pessoa se sente quando você nega para ela o tempo que você tem. Por isso, tempo, esforço e intencionalidade. Mas tem um detalhe aqui muito precioso e muito enorme que tem uma divergência muito grande, uma diferença muito grande, tá bom? Que é o imediatismo. Existe uma grande diferença. Se a gente olhar bem, a gente tem exemplos de Jesus que ele era chamado, mas ele chegava lá quando era necessário ele chegar lá. Ele não ia de imediato, tá bom? Ele fazia primeiro, segundo a vontade de Deus. E é isso que você tem que buscar. Primeiro a vontade de Deus. E aí você vai fazendo as outras coisas de acordo com o seu chamado e conforme você vai indo. Lembra? Indo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Tá ok? Essa é a guia pra gente. Você quer encontrar tempo para criar um relacionamento com as pessoas? Se sim, então comece a contagiar as pessoas com o reino de Deus e a sua justiça. E não se esqueça de separar o seu momento com Deus uma vez por dia, tá bom? Com o intuito de conhecer mais a Deus e transmitir mais de Deus às outras pessoas com bastante clareza. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã. Todos os dias, 6 horas da manhã, estarei postando lição da Escola Sabatino Jovens, então se você quer acompanhar, é só você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações. E para que esse vídeo aqui, essa mensagem, possa chegar a outras pessoas, é necessário que você faça uma dessas atividades que eu falar agora. Quer deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e deixar um comentário a respeito do que foi apresentado aqui, ou a sua experiência com a lição, ou também o seu feedback positivo ou negativo a respeito de tudo que foi feito aqui. Muito obrigado por cada um de vocês que vieram aqui, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E lembrando a vocês que nós temos o grupo do Telegram, caso vocês queiram entrar, o link está na descrição desse vídeo. Também temos a Rádio Jovem Adventista, o link também está na descrição desse vídeo. Também deixei na descrição desse vídeo o link para que vocês possam ouvir o podcast que eu comecei a fazer, mas não é sempre que eu vou estar fazendo, tá? É só de vez em quando. Muito obrigado, tchau, tchau pessoal e até a próxima.